Começa agora o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com as principais notícias da semana. E veja o que preparamos para esta edição. A abertura do segundo semestre judiciário do TST. TST entende que técnico bancário pode acumular cargo de professor. No quadro Quero Post, saiba quando é possível dar entrada na licença maternidade. E ainda, uma entrevista com a ministra Maria de Assis Calcin, que se aposenta este mês. O Revista TST está só começando. O Tribunal Superior do Trabalho retomou as atividades na Corte. A abertura do semestre judiciário foi realizada em sessão extraordinária do órgão especial. O presidente do TST, ministro Brito Pereira, deu início à sessão de abertura do segundo semestre judiciário, saudando todos os ministros da Corte e desejando que este seja mais um semestre produtivo. A expectativa é positiva. Eu costumo dizer que a alegria desse recomeço, da abertura do semestre judiciário, é na mesma medida daquele que encerrou o semestre passado. Eu estou muito otimista, muito feliz, porque essa é a expectativa de todos nós. De acordo com a Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal, de janeiro a junho deste ano foram recebidos mais de 149 mil processos e julgados quase 166 mil casos. O presidente destacou ainda que instrumentos processuais, como o incidente de uniformização de jurisprudência, dão mais celeridade à Justiça do Trabalho, uma vez que permitem aplicar em diversos processos o julgamento de uma única tese. Nós temos um acervo muito grande, mas nós temos instrumentos processuais também modernos que vão nos dar uma possibilidade de avançar e manter essa produtividade, se não no mesmo patamar, mas quem sabe até superior. Durante a sessão de abertura, os ministros homenagearam ainda a juíza Gisela Ávila, falecida em julho deste ano. O vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, destacou que a magistrada prestou um excelente serviço durante toda a jornada na Justiça do Trabalho. A juíza da 76ª Vara do Trabalho do TRT do Rio de Janeiro atuou como juíza auxiliar da Corregedoria Geral do TST. Doutora Gisela, uma colega extremamente envolvida, responsável, idealista, me ajudou muito na Corregedoria, não somente na parte processual, também foi na Corregedoria Geral que ela teve uma atuação destacadíssima na área de TI. Todas as ferramentas de gestão, de inovação, todas elas tiveram o dedo dessa querida colega. A seção 1 de dissídios individuais entendeu que técnico bancário pode acumular cargo de professor. Quem tem os detalhes desse caso é a repórter Michele Chiapa. Olá, Michele. Olá, Ana Amélia. Um empregado do Banco do Brasil iniciou o contrato com a instituição bancária em 1988, quando passou no concurso público para técnico bancário. 8 anos depois, em 1996, o empregado foi aprovado em outro concurso, dessa vez para professor de educação física no estado do Amapá. Como não havia conflito entre os horários de expediente, o empregado acumulou os 2 cargos. Mas, em um determinado momento, o banco decidiu demiti-lo por considerar que ele não poderia acumular as 2 atividades. Em primeira instância, a sentença foi favorável ao banco, mas na análise do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá, a conclusão foi diferente. O colegiado entendeu ser possível acumular os cargos. A terceira turma do TST também decidiu assim. Como o banco apresentou embargos, o caso chegou à seção 1 de dissídios individuais. Vamos acompanhar a reportagem. Os ministros da SDI1 observaram que casos semelhantes já foram analisados pela Justiça do Trabalho e que há divergências sobre a questão.
Quando o processo foi analisado pela terceira turma do TST em 2015, a acumulação de cargos foi autorizada. O entendimento foi embasado em decisão da própria turma, referente ao julgamento de 2011, de relatoria do ministro Maurício Godinho Delgado. Na ocasião, a turma analisou que o Tribunal Regional do Trabalho firmou convencimento no sentido de que a função de professor exigia indiscutivelmente conhecimentos técnicos específicos. No entendimento da turma, os ocupantes dos cargos de bancários ou financiários em entidades estatais são submetidos a rigorosos e disputadíssimos concursos públicos, tendo de ostentar impressionante conhecimento financeiro, administrativo, jurídico e outros convergentes. Mas a segunda e a oitava turma do TST têm precedentes diferentes. Esses colegiados já julgaram casos em que entenderam não ser possível acumular cargo técnico de bancário com atividade de professor. Para os ministros, as atribuições de bancário no exercício de cargo de escriturário técnico bancário não exigem conhecimentos técnicos específicos, de forma que não integram a lista de exceções previstas na Constituição Federal, em que a acumulação de cargos é permitida. Durante o julgamento na SDI1, o Banco do Brasil sustentou que, embora o empregado tenha prestado concurso para o cargo de técnico bancário, a nomenclatura da função não correspondia exatamente à atividade exercida, que não demandava conhecimentos específicos. Mas o relator, ministro Guilherme Caputo Bastos, verificou que a atuação é técnica e que não há choque de horário entre os trabalhos do empregado. De acordo com o artigo número 37, o inciso 16 da Constituição Federal, é proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e desde que seja de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Com base nessa exceção e considerando que casos semelhantes já foram analisados e permitiram a acumulação dos cargos, o relator decidiu a favor do técnico bancário. O voto do relator foi acompanhado pelos demais ministros da SDI1 de forma unânime. Assim, os ministros não aceitaram os embargos apresentados pelo Banco do Brasil contra a acumulação de cargos. E depois do intervalo, quero post. Saiba quando é possível dar entrada na licença maternidade. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST. E o giro de notícias vai direto para a oitava turma. Um motorista de ônibus que também exercia a tarefa de cobrador não vai receber por acúmulo de função. A turma reformou decisão do TRT no Paraná, que havia condenado a empresa a pagar as diferenças salariais de 30% sobre o salário, com repercussão em aviso prévio, 13º salário, férias e FGTS. Para o relator do recurso da empresa ao TST, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, o tribunal entende que a atribuição de receber passagens é plenamente compatível com as condições contratuais do motorista de transporte coletivo. Sendo assim, não há motivos para o pagamento das diferenças. A decisão foi unânime. E uma empresa vai ter que indenizar por dano material a mãe de um empregado morto em acidente de trabalho, mesmo sem ter sido condenada penalmente pelo acidente. A decisão é da primeira turma. O Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais reformou a sentença de primeiro grau que havia condenado a empresa ao pagamento de pensão mensal correspondente a 1/3 do salário do empregado, além de R$30 mil a título de danos morais à mãe do trabalhador. O entendimento foi de que, embora tenham ficado demonstrados a culpa da empresa e o nexo de causalidade para o TRT, nos acidentes de trabalho com morte, o parâmetro jurídico para a responsabilização do empregador são os dispositivos do Código Penal, o que não ocorreu no caso. O empregado morreu em um acidente ao manobrar uma plataforma elevatória articulada.
A mãe dele recorreu à justiça alegando ser dependente do filho e por isso pediu indenização por dano moral e material. Em defesa, a empresa alegou que o empregado foi o único responsável pelo acidente. Em recurso ao TST, a mãe do profissional argumentou que a responsabilidade civil independe da condenação no juízo criminal. Afirmou ainda que a demonstração de culpa do empregador pelo ato danoso que ocasionou a morte do empregado é suficiente para o reconhecimento do direito à indenização por dano material. O relator do processo na primeira turma, ministro Valmir Oliveira da Costa, explicou que, de acordo com o registro do TRT, o acidente ocorreu pela falta de treinamento específico do empregado para a atividade desempenhada, o que para o ministro é suficiente para caracterizar os requisitos da responsabilidade civil subjetiva do empregador. Por isso, restabeleceu a sentença em que a empresa havia sido condenada a pagar indenização por dano material. A turma também determinou o retorno do processo ao TRT para que seja julgado o recurso em que a empresa questiona o valor da pensão mensal. A decisão foi unânime. E a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro conseguiu validar norma coletiva para não fornecer ticket-refeição em plantões extras. A decisão é da sexta turma. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, havia reconhecido o direito de um empregado receber os valores reivindicados, uma vez que o serviço foi efetivamente prestado e não poderia haver recusa de tickets nesses dias. A SEDAI, então, recorreu ao TST. No recurso de revista da companhia, a norma coletiva usada como fundamento do processo afirma que os empregados escalados previamente para funções extras, desde que não sujeitos à escala de 24 horas por 72 horas, como é o caso do profissional autor da ação, têm direito ao ticket-refeição. Assim, com base nessa cláusula e considerando a autonomia de vontade coletiva, a relatora, desembargadora convocada, Silene Ferreira Amaro Santos, concluiu que o empregado não tem direito ao benefício do ticket-refeição nos plantões. Por maioria, a sexta turma acompanhou a relatora. Ficou vencido o ministro Augusto César Leite de Carvalho. O Giro de Notícias continua. O destaque agora é da sétima turma. A Paquetá Calçados não terá que pagar indenização por revistar visualmente bolsas e mochilas de empregados. O TRT da 10ª Região havia condenado a empresa a suspender a revista e pagar R$ 500 mil de indenização por dano moral coletivo a ser revertida a fundo social. Mas no TST o entendimento foi outro. Para a sétima turma, a revista de bolsas e mochilas, desde que indiscriminada, respeitosa e sem contato físico, não fere a intimidade ou dignidade dos empregados. E você pode acompanhar essas e outras notícias na página do TST no Facebook. Visite o perfil do tribunal e deixe o seu comentário. E vamos esclarecer uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag Quero Post. E a pergunta de hoje, publicada no nosso Facebook com a hashtag Quero Post, é da Leni Silva. Ela quer saber quando pode dar entrada na licença maternidade. A resposta a gente confere agora na reportagem. Monize trabalhava como recepcionista em uma clínica médica no Distrito Federal, quando estava grávida do Miguel. Durante o 7º mês de gestação, teve um deslocamento de placenta e foi aconselhada pelo médico a dar entrada na licença maternidade. O médico já tinha me explicado que não poderia haver esforços, pegar coisas pesadas, agachar, coisas assim ele já falou para mim que não podia. Por isso que ele sugeriu, no caso, o atestado já a partir do 7º mês. Mas Monize optou por trabalhar até o último mês da gravidez para poder passar mais tempo com o filho durante a licença. Se eu entrasse mais cedo de maternidade, no caso de licença maternidade, eu passaria menos tempo com meu filho. Então, assim, quanto mais eu pude, no caso, continuar trabalhando assim, minha mãe ia me deixar de carro no trabalho, eu evitava realmente fazer algumas atividades aqui, até em casa, tanto no trabalho. Após concluir todo o período de trabalho durante a gestação, ela deu entrada na licença maternidade.
A licença gestante de 120 dias, sem prejuízo no emprego e do salário, está prevista na Constituição Federal. O ato das disposições constitucionais transitórias estabelece ainda que a grávida não pode ser dispensada sem justa causa desde a confirmação da gravidez, até 5 meses após o parto. Se a gestante trabalhar em uma empresa cidadã, o tempo dela com o bebê após o nascimento pode ser ainda maior. Criado pela Lei 11.770, o programa Empresa Cidadã concede incentivo fiscal em troca da prorrogação da licença maternidade por 60 dias. Para dar entrada na licença maternidade, a empregada deve entregar à empresa um atestado médico com a data de início do afastamento, que pode ser a partir do nascimento do bebê ou do 28º dia antes do parto. O advogado explica que os períodos de repouso antes e depois do parto podem ser estendidos em 2 semanas mediante atestado médico e alerta: atestados referentes à saúde da empregada não podem ser descontados do período da licença maternidade. A gestante tem todo o direito de ficar afastada pelo prazo concedido pelo profissional, no caso o médico. E em casos de bebês prematuros? A legislação não faz essa dicotomia entre o bebê que nasceu prematuro e aquele bebê que nasceu no prazo estabelecido ou do prazo da gestação. Nessas hipóteses, de qualquer forma, o marco inicial será o parto. O artigo 392-A da CLT prevê ainda que a empregada que adotar ou obtiver a guarda judicial da criança também terá direito à licença maternidade de 120 dias. Vários casos envolvendo o tema do período de licença maternidade foram julgados pelos ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Em um deles, a 4ª turma manteve o pagamento de indenização por dano moral de R$10 mil a uma ex-gerente da Cocal Cereais, em Minas Gerais, que trabalhou durante a licença maternidade. O entendimento foi que a trabalhadora sofreu dano porque foi proibida de usufruir o direito constitucional de forma integral. E no próximo bloco, uma entrevista com a ministra Maria de Assis Calcin, que se aposenta este mês. O Revista TST está de volta e hoje eu recebo aqui no estúdio a ministra Maria de Assis Calcin, que se aposentou no início do mês de agosto. Olá, ministra, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Ana. Obrigada pelo convite de estar aqui. Bom, ministra, são mais de 30 anos de atuação na Justiça do Trabalho. Qual a avaliação da senhora sobre a evolução da Justiça do Trabalho nesse período? Olha, na verdade são quase 35 anos. Eu comecei na Justiça do Trabalho em 1984, como juíza substituta, nas antigas ainda juntas de conciliação e julgamento, que hoje já não existem mais, são as varas do trabalho. Nesses anos todos, eu posso avaliar o seguinte, que a questão tecnológica impactou para melhor o trabalho e o desempenho da Justiça do Trabalho, não é? Veja você, Ana, que quando eu comecei como juíza substituta, nós ainda usávamos máquina de escrever manual. E, às vezes, quando tínhamos as máquinas elétricas, ainda lidávamos com as quedas de energia. Então, tínhamos que parar a audiência, tirar a máquina elétrica, trocar pela máquina manual. Então, veja, hoje o que nós vivemos na Justiça do Trabalho, e em toda ela, porque a Justiça do Trabalho está toda informatizada, é de fato um sucesso e um passo, um desenvolvimento enorme, né? Só nos deixa muito mesmo orgulhosos de pertencermos a uma instituição que soube aproveitar essa inovação e adaptá-la para o seu ambiente de trabalho e ser esse sucesso que é hoje todas as varas e todos os tribunais regionais e aqui o Tribunal Superior do Trabalho, todos eles com uma tecnologia de ponta. Então, eu acho que isso
na verdade, na minha avaliação, foi o que, em termos de prestação de atividade jurisdicional à sociedade brasileira, foi o que mais ajudou. A senhora começou a carreira jurídica como advogada trabalhista e depois como assessora jurídica no Ministério das Relações Exteriores. Como é que a experiência na advocacia e no Poder Executivo contribuíram para a sua atuação como juíza, desembargadora e ministra? Me parece que toda a experiência que se tem na vida, né, e aí não só na área profissional, mas todo aquele arcabouço que você vai trazendo da sua história de vida, isso contribui para que você seja uma pessoa mais humana, uma pessoa mais compreensível. E a Justiça do Trabalho é, sem dúvida, uma justiça que lida com o social, não é? Que é exatamente os direitos do trabalhador, os direitos do empregador, esse equilíbrio assim tão sensível entre um direito e outro. Então, eu acho que toda a experiência de vida, né, ajuda a você ser assim um magistrado mais amável, mais compreensível, que foi o que eu procurei na minha vida profissional, adotar esse tipo de postura. Ministra, ao longo de sua carreira, a senhora publicou diversos trabalhos, participou de bancas de concursos públicos para o preenchimento de cargos de juiz do trabalho e foi professora de pós-graduação. Como é que é conciliar tantos trabalhos ao mesmo tempo? Olha, Ana, na verdade, tem um pouquinho mais do que isso que você está falando. Porque, além dessas atividades profissionais, eu tenho 4 filhos, eu sou casada há 43 anos, né? Eu tenho uma vida de lazer. Então, sempre foi um equilíbrio muito grande, né? Com muita tranquilidade, com muita serenidade. Me parece que é você estar presente naquilo que você está fazendo de forma completa, né? E saber equilibrar, dosar essas atividades para não faltar nem aqui nem ali. Eu tive, como sempre costumo dizer também, uma compreensão inabalável do meu marido, que ajudava muito e sempre ajuda muito, não só com a vida familiar, a vida doméstica, mas também naquilo que é possível na vida profissional, por exemplo, quando eu tinha que me afastar por conta de trabalho, né, para substituir um colega em algum estado, em alguma outra cidade da nossa jurisdição, e ele assumia todo o trabalho com os filhos e com a casa e tudo. Então, eu sempre tive nele e tenho ainda até hoje um companheiro, né? Ministra, nas 2 edições do prêmio Gabinete Legal, o gabinete da senhora ficou em primeiro lugar na categoria Menor Tempo Médio de Processos Conclusos. E uma das premiações, a senhora destacou a integração de sua equipe. A que a senhora atribui essa integração? Eu acho que o segredo é exatamente a amizade, é o carinho, é o pensar em comum que todo gabinete tem, né? Todos eles se dão muito bem, se gostam, nós temos prazer em trabalhar, né? Tínhamos, né? Já estou aposentada, tínhamos prazer em trabalhar juntos, era com alegria que eu pessoalmente chegava aqui no tribunal e encontrava todos muito dispostos. Então, eu acho que esse ambiente de alegria, de amizade, tudo isso influi muito para o bom rendimento do trabalho. E eu acho que isso foi cultivado assim ao longo desses quase 11 anos que eu passei como ministra do Tribunal Superior do Trabalho. E o resultado foi isso, foi um trabalho que eu reputo assim, de muita qualidade e, ao mesmo tempo, de uma presteza muito grande. Veja que quando eu me aposentei, não tinha processo nenhum no meu gabinete, né? 0 processos. Então, isso se deve a todo esse trabalho de equipe, a todos os funcionários que me acompanharam esses anos todos e que já agradeci de coração todo o empenho deles, Ana, que foi de fato assim fenomenal.
E a senhora foi vice-coordenadora, né, do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. Como é que a senhora avalia a atuação da Justiça do Trabalho nesse combate? Na sua opinião, houve avanço no nosso país? Mas sem dúvida alguma, e os números estão aí para comprovar isso, não é? Desde 2012, quando o Tribunal Superior do Trabalho resolveu lançar 2 programas, um primeiro programa de trabalho seguro e o segundo de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem, o tribunal pretendeu e, na minha opinião, conseguiu chamar atenção para essas 2 chagas da sociedade, e falo agora principalmente do trabalho infantil, que foi onde atuei junto com a ministra Kátia de uma forma mais presente, e isso, sem dúvida alguma, leva à conscientização, né, a essa mudança de cultura da sociedade, para que não ache que é melhor a criança estar trabalhando do que estar na rua, né? Isso é um erro pensar-se assim, porque lugar de criança, na verdade, é vivendo a sua infância, é na escola, é no carinho do lar, né? Vivendo plenamente tudo aquilo que uma criança deve viver para que ela possa se desenvolver e ser uma boa cidadã, né? Uma adulta formada, muito bem formada. Então, o programa do TST de combate ao trabalho infantil é primordial, juntamente com todos os outros parceiros desse programa. Me parece que foi assim para falar num termo muito popular, uma sacada muito boa que o tribunal teve. A senhora gostaria de deixar alguma mensagem de despedida ou fazer algum agradecimento, ministra? Eu só me sinto assim muito honrada de, durante quase 35 anos, ter pertencido a essa instituição que é a Justiça do Trabalho. É uma justiça que a gente ama de coração, não é? Que tem um cunho social muito grande. E eu só posso desejar que ela continue aí trilhando o caminho que vem trilhando até agora. E eu desejo muito sucesso a todos aqueles que fazem parte dessa grande família que é a Justiça do Trabalho. Bom, ministra, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite e por ter atuado como ministra do TST ao longo de todos esses anos. Eu é que agradeço, Ana, a oportunidade. Muito obrigada. Bom, e o Revista TST fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.